Diga. Tá gravando, né? Tô sim. Beleza. Artigo é. Artigo é a palavra variável que serve para individualizar. Isso aqui. Bem, artigo é muito tranquilo, tá, pessoal? Só tem artigo definido e indefinido. Os artigos definidos são o e a. Os artigos indefinidos são um e uma, né? E seus plurais, obviamente, né? Tipo os ou as. Poderia colocar assim. Aí. Cara, os artigos são fáceis, só que é o seguinte. é, Você tá no meu grupo aquela vez que a gente fez aquela versão do livro, né, de artigo. Uhum. Ele até pediu sobre as questões lá de algumas questões que seria necessário tirar o artigo, outras que fosse necessário. Cara, Uhum. se a prova for naquele sentido ali, ninguém vai acertar, mano. Entendeu? Não. Acredito que não. O artigo é fácil. Só que você não pode confundir com a preposição a. Por exemplo, vou à escola. Esse a ou vou para a escola. Esse a aqui é um artigo, tá? Sei. Agora, se eu falar assim, vou A escola já é uma preposição. vou à escola, um dos as que tem aqui é o a de preposição mais o artigo. Então, existe a preposição a que tem o sentido de para. Toda vez que você vê a palavra a que tem o sentido de para, por exemplo, ele falou a ela. Esse a é a mesma ideia de para. Ele falou para ela. Ah, tô ligado. Entendeu? Então, nesses casos aqui é que você tem que ficar atento para dizer que não é um artigo, tá? Mas o artigo ele sempre define ou indefine o substantivo, né? Então, ele vai servir para especificar ou não algo, né? Se eu falar vou a uma escola, é impossível saber qual escola, pode ser qualquer escola. Se eu falar vou para a escola, subentende-se que é a escola que eu frequento, né? Então, a função do artigo é definir ou não algo, né? Definir ou não. Ah, aí tem alguns casos, né? Como existe a omissão de artigos, tipo, deixa eu ver, isso aqui não é importante, mas é bom abordar. Por exemplo, eu posso colocar assim: entra Roberto e fala. Aqui entende-se que existe a omissão de um artigo, porque poderia estar escrito: entra o Roberto e fala. Geralmente em peças de teatro você vê muito no roteiro isso daqui, né? Entra personagem tal, entra fulano, fulano, entra ciclano. Ah, mas geralmente vem sem o artigo, tá? Isso é chamado de omissão de artigo, mas na prática, né, na prática não é uma, não é um problema.
Deixa eu ver. Aqui tá. Antes das palavras. Tá. Adjetivo. Vamos lá pro adjetivo. Adjetivo é outra coisa que não é mistério pra gente. Adjetivo. Porque o adjetivo é o que vai descrever o substantivo, né? Descreve o substantivo. Nome do objeto. Tá? Então, você vai ter... O adjetivo ele pode flexionar, né? Flexiona em número, gênero e grau, tá? Por exemplo, flexão de número de um adjetivo. Ele é bonito. Eles são bonitos. Né? Isso é flexão de número. Flexão de gênero. Ela é bonita. Bonita é adjetivo, né? O adjetivo aqui, no caso, é a descrição. O objeto que está sendo descrito é ele, ou ela, no caso. Né? Esse é o objeto que está sendo descrito. Então, se o objeto flexiona o gênero, o adjetivo, que é a descrição do objeto, né, do substantivo, vai flexionar também, tá? O gênero. Então, ela é bonita. Elas são bonitas. Aí eu posso colocar flexão de grau, né? Ele é bonitão, né? Eles são bonitões. Certo? Então, isso é flexão de grau. Ou ela é bonitona, né? Negócio assim. Então isso é chamado de flexão. Licença. Oi. Vou ter que sair, depois eu assisto, tá? Beleza. Beleza, valeu, Gerson. Capítulo... A gente estava no capítulo 12? Adjetivo, é isso? Deixa eu só confirmar aqui. Então capítulo 13 fala... Olha só, estamos no penúltimo capítulo. Capítulo 13. Vamos lá. Numeral, né? Numeral também é tranquilo, né, pessoal? Numeral são os números, tá? É a classe dos números, tá? Os numerais, eles podem ser algarismos, né? Romanos ou arábicos. Os romanos são aqueles que se escrevem com os is, né? 2, 3, 4, etc. Os arábicos são aqueles normais, né? 1, 2, 3, 4, etc. Tá? Eles podem ser cardinais, que são escritos, né? 1, 2, 3, 4, etc. Eles podem ser ordinais, que são primeiro, né, em ordem, ordinal de ordem, primeiro, segundo, terceiro, etc. Eles podem ser multiplicativos, né? Que é
duplo, triplo, quádruplo, etc. E eles podem ser... Também entra aqui o caso das palavras dobro, tá? Triplo, etc. Tríplice. Ou eles podem ser fracionários, né? Que é os números de frações. Então, o quinto, o sexto, não no sentido de o terço, né? Então, por exemplo, um terço, né? Isso aí você tem um cardinal e um fracionário aqui, certo? Então, um terço. Então, eles podem ser no sentido de fracionários. Ô, gente, voltei aqui, viu? Beleza. Puder repetir tudo de novo aí? Começar lá no português. Vai nessa. Vai nessa. Mas aí tá a gravação aí e o resumo. Aí é importante, né, que tem a maneira de ler alguns números. Isso aí é importante porque, por exemplo, o número 3000, a gente falaria terceiro milésimo, certo? Ou a gente falaria 3000 avos, no caso do fracionário. Então tem algumas maneiras da gente ler esses números corretamente, né? Por exemplo, se eu colocar assim, esse é o ano de 2025, eu tenho que colocar segundo milésimo vigésimo quinto, entendeu? Essa é a maneira de escrever. Então, para centenas é fácil, né? Tipo, 300, né? Então, como é que é mesmo? Agora eu me deu centos, terceiro cento. Como é que é? Agora me deu branco, cara. Na hora que eu falei que é fácil. Tricentésimo, isso. Tricentésimo. Certo? Então, tricentésimo, vigésimo, oitavo, por exemplo. Então, isso daí é uma coisa que talvez ele possa cobrar, mas eu acho que não vai não, pra falar a verdade. Ok. Vamos lá, então. E agora capítulo 14. Né? Pronome. Né? Vai até a 136 dos pronomes. Esse é o assunto que provavelmente vai ser o que mais vai cair na prova. Porque é os últimos que ele abordou. Pronome. Então, é um assunto aí importante, né? Pronome é a palavra que vai substituir um substantivo, né? Então, você pode ter... Deixa eu ver se ele vai... pronomes oblíquos, pronomes oblíquos tônicos, oblíquos átonos, pronomes especiais do caso reto. Deixa eu ver mais o que vai cair aqui. Pronome de tratamento.
Tá, então primeiro o que é um pronome, né? Pronome é uma palavra que substitui o substantivo. Por exemplo, Daniel foi na feira. Vai para. Ele foi na feira. Certo? Então, você vai ter os pronomes pessoais do caso reto. Certo? Que são o eu, tu, ele ou ela. Aí aqui eu tenho... Opa. Eita. Não. Ele veio pra frente aqui. E tem o plural, né? Nós, vós, eles ou elas. E aí vai ter os pronomes pessoais, tá? Pronomes pessoais, que se referem às pessoas, né? Do caso, pessoais oblíquos, que significa escondidos, né? A ideia é como se ele ocultasse o pronome, mas que vão ser o mi, oblíquos, né? E eles podem ser átonos, tá? Então vou colocar aqui átonos. Então, mi, ti, si, o, a, lhe, né? Aí você vai ter nos, vos, si, os, as, lhes, certo? E vai ter os pronomes pessoais oblíquos tônicos, que vale lembrar que não se iniciam orações com pronomes oblíquos, tá? Então, tanto esses aqui, como... Deixa eu jogar para baixo. Como os que eu vou escrever agora, uma frase não pode iniciar com eles. Por exemplo, eu não posso falar assim: me empresta algo. Não me empresta algo. Ficou tudo errado, mas tudo bem. Empresta, né? Nem empresta, é empresta. Mas bem, só colocar aqui. Me empresta algo. Não posso escrever isso. Teria que ser empresta-me. O correto. Empreste-me algo. Tá? Então, isso aqui é o correto, é o formal, certo? A gente fala errado? Fala, mas é ideal que não se comece com pronomes oblíquos, tá? Mesma coisa aqui, né? Você vai ter... E aí é importante também não confundir o pronome o ou a com o artigo o ou a. Por exemplo, eu posso falar assim, né? Eu deia um presente. Dei a ela, essa que é a ideia. Eu dei a ela um presente. Nesse caso aqui, isso não é um artigo, tá? Assim como também se a frase aparecer eu a dei um presente, isso também não é um artigo, porque é a mesma coisa, é a mesma intenção, tá? De que eu dei a ela um artigo. Então, um presente. Então, a ideia aqui
é você observar que o artigo sempre acompanha um substantivo. Como o they não é um substantivo, tá? Então, essa palavra não pode ser um artigo. Se fosse a frase eu dei para a Carol um presente, aí sim, isso é um artigo. Por quê? Porque Carol é um substantivo. O artigo sempre acompanha o substantivo. Tá? Então, eu só estou realçando isso daqui para não confundirem na prova lá se ele colocar alguma questão desse tipo, né? Mas como ele falou que não tem pegadinha na prova, então provavelmente isso daqui não vai cair, tá? Muito provavelmente isso daqui não vai cair. Deixa eu passar uma linha aqui. Aí. Ó. Pronto. Então, mesma coisa aqui, né? Os substantivos oblíquos tônicos. Mim, comigo ou comigo. É só pensar assim, os tônicos são mais longos que os átonos, tá? Dos oblíquos. Ambos são oblíquos, tá? Esses aqui que eu estou escrevendo e os que eu já escrevi aqui em cima, ambos são oblíquos. A diferença é que esses são acentuados ou são mais longos, tá? Então, por exemplo, ti, comigo, se, consigo, nós, conosco, vós, convosco, se, consigo, eles ou elas, tá? Também cai nesse caso aqui. Então, dê isso a eles, tá? Dê isso a eles é pronome oblíquo tônico, né? Eles fizeram isso. Como que eu sei que é o caso reto, tá? Porque você vê aqui, mas aqui tem eles e elas e lá em cima no caso reto tem eles e elas também. O caso reto só é reto, tá? Se acompanha verbo. Opa. Só acompanha verbo. Então, ele tem que estar fazendo um verbo, tá fazendo uma ação para que seja um caso reto, tá? Por exemplo, eles correram. Isso é um exemplo de caso reto, porque acompanha verbo. Tá? Já, se eu falar assim, dei um presente a eles, isso é caso oblíquo, tá? Porque eles não estão fazendo uma ação, eles estão recebendo a ação, certo? Então, nesse caso, não é caso reto. E aí vai chegar no pronome de tratamento, né? Que é aquela questão de vossa mercê, né? Então, você é um pronome de tratamento, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronomes de tratamento. Né? Você é um pronome de tratamento. Senhor, senhora, né? É um pronome de tratamento. Vossa senhoria, né? Ele pode cobrar as abreviações, né? Esse daqui, a abreviação, é o V e o S com aquele Azinho assim. Não vai pegar o Azinho aqui, mas tem um Azinho. Deixa eu rabiscar ele aqui. Eita. Fica aquele Azinho assim. Esse é a abreviação, né? Do Senhor é basicamente esse SR, né?
Só. Ah, já sei o que eu vou fazer. Porque senão vai dar errado na hora que eu for salvar. Aí. Vossa Senhoria. Tá? Tem Vossa Excelência, né? Que é usado para Vossa Senhoria é usado para coronéis, patentes altas, tá? Patentes militares. Senhor é genérico, né? Qualquer pessoa de respeito. Vossa Excelência é a abreviação, né? É o V e o EX, tá? Ele vai ter também um Azinho em cima. Eu vou copiar esse daqui e jogar. Vossa Excelência. Né? As abreviações são bem intuitivas, tá? Bem intuitivas. E eles são usados também, né, para oficiais militares e políticos. Oficiais militares e políticos de alta patente, né? Oficiais militares de alta patente, como coronel, né? No caso aqui, esse aqui não é o coronel, esse aqui é acho que é o cabo que pega. No livro ele coloca coronel nos dois. A superior de coronel, entendi. Superior de coronel. Então, militares de alta patente, superior a coronel e político. E aí vai ter aqueles, né? Vossa Eminência, que é para cardeais, Vossa Alteza, que é para como ele falou que vai cair até o 6, 136, então é porque vai lembrando que juiz também chama, né, de juízes, Vossa Excelência. Não, juízes é meritíssimo. Agora que eu lembrei. Meritíssimo. Então, vai ter Vossa Eminência. Esse daqui eu não vou escrever todos, eu acho que eu vou escrever os mais importantes, né? Vossa Eminência para cardeais e autoridades religiosas. Cardeais. Vou colocar aqui V. Como é que eu vou fazer isso? Tem que ter um MA aqui em cima. Cadê? MA. Aí. Todos são bem tranquilos. Esse é o único diferentão. Aí tem o Vossa Alteza, né? Que é para reis. Vai para reis. Reverendo, né? Reverendo, reverendíssimo. Vossa Reverendíssima vai para autoridades religiosas, né? Vossa Reverendíssima vai para autoridades religiosas. Isso aqui a gente usa, né? Nos reverendos. Que é o Rev, né? O que tem o Rev. Vossa Magnificência, reitores de universidades. Vai para reitores, líderes de universidades, né?
e vossa santidade. Aqui, vossa meritíssima, né? Vossa meritíssima vai para juízes. Vossa santidade é para o Papa. E vossa onipotência é para Deus. É um termo formal para Deus. Tá, então, aqui, algumas variações de senhor e senhora, né? É o dom e dona. Tá. Então, essas aí são os tratamentos, né? Vossa Alteza, Vossa Reverendíssima, Vossa Magnificência. Os que são mais incomuns, que eu acho que é mais importante decorar e menos nítidos, são o Magnificência, né? Que é para líderes de universidades, reitores. E o Eminência, que é para cardeais. Né? O Vossa Excelência, os outros já é mais tranquilo. Lembrando que o você vem de vossa mercê, né? É por isso que o pessoal fala que não se pode usar o você para Deus, porque se você parar para observar, o você é o menor pronome de tratamento. Certo? De todos é o menor pronome de tratamento. Então, chamar Deus de você seria, num português formal, um grande erro, né? Um grande desrespeito. Cara, chamar Deus de você, tinha que lançar o cara na fogueira. Mas os americanos fazem isso direto. Não, mas para os americanos é diferente, porque o you é um termo formal para eles. Tanto é que, por exemplo, você vai perceber que o pessoal que fala muita gíria lá, eles não falam you, eles falam ie. Sabe? Que seria uma gíria do you, né? Uma informalidade. Então, como eles não têm esses termos todos, eles acabam usando, eles não veem problema por causa disso. É igual no grego também. No grego não tem esses termos todos, então eles chamam Deus de você. Só que não é você, é tu. Nós chamamos Deus de tu. O you é tu. Né? Tu, ó Senhor. Porque o tu não é informal. Mas é isso aí, pessoal. Esse era o capítulo 14, tá? Então, alguma dúvida em algum desses assuntos? Ou deu para pegar? A verdade é que não são assuntos difíceis, né? É muito assunto, mas não é difícil. E ele, como ele mesmo falou que não vai colocar pegadinha e tal, eu imagino que seja muito no básico. Deus te ouça, Daniel. Então, vamos terminar então com psicologia? E aí... Cara, os assuntos não são complexos, são bem fáceis, mas são muitos, né? É muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo. Bem, psicologia, pessoal, eu tinha feito aquele resumo. Deixou melhor pro final, hein? Então. O crescente fértil aí. Opa, daí é pra testar o cara mesmo, hein? Então, psicologia. Até quando estarei convosco? E eu esqueci onde eu joguei. Ah, tá. Tá aqui. Essa é a aprovação final, hein? Isso daqui. Vamos lá. Já tem um resumo. Eu achei que ia precisar melhorar o resumo.
Só que não, né? Eu percebi que não precisa. Depois da última aula eu vi que estava bem explicado. Esse resumo tá onde, ô Daniel? Eu vou jogar de novo no grupo, mas eu tinha jogado lá no grupo já. Ah, tá. Então, basicamente é o seguinte. Psicanálise, ela é dividida em 3 partes, que é uma parte teórica, uma parte metodológica e uma parte prática. Como assim? Teórica é aquilo que é as ideias, né? São vamos dizer assim, as leis, as regras, né? A parte que você estuda ali, como que a coisa funciona, tá? Então, a teoria é aquilo que a gente está vendo em sala de aula, basicamente. Não tem a ver com o dia a dia, né? Tem a ver com a ideia de como que a coisa funciona. O método, ele é como que você vai aplicar a teoria, certo? Então, ele envolve você buscar entender a mente da pessoa, analisar o paciente a partir de uma série de coisas que estão acontecendo. Então, através das falas dos pacientes, através de certas características, né, certas manifestações que eles têm, você usa esses métodos, esses padrões, como, o paciente fala muito sobre a mãe dele, então ele deve ter problema com a mãe, por exemplo, né? Só um exemplo, é claro. Mas, então, isso são formas de você conseguir analisar uma maneira, né, desenvolver um método para tratar o paciente. Então, o método é essas técnicas, esses caminhos que eles usam de observação para conseguir tratar os pacientes. E aí existe um padrão, né? Por isso que é possível ter um método. E a prática é o processo de tratamento da pessoa. É aquilo que o psicólogo, o psicanalista no caso, né, ele vai fazer para tratar a pessoa de fato. O que ele vai responder, basicamente, né? Então, ele vai recomendar algumas coisas, ele vai buscar uma forma de tratamento para aquela pessoa baseado no que ele conseguiu observar dela, né? Então, isso aí é a parte prática. Daí, qual que é o objetivo da psicanálise, tá, pessoal? O objetivo é restauração. O objetivo é cura emocional, cura espiritual, alguma coisa do tipo assim. Então, o objetivo é curar a saúde mental, né? Fazer com que aquela pessoa torne a ter uma boa saúde mental, resolvendo os problemas dela. Basicamente isso. Deu para entender, né? Essas divisões. Isso aqui é bem prático. Então, vamos lá. Questão do consciente e inconsciente, né? Lembrando que o inconsciente é diferente do subconsciente, tá? O inconsciente, para Freud, Freud não fala de subconsciente, tá? Não é Freud que fala de subconsciente. O inconsciente, ele é basicamente tudo o que acontece no seu corpo. Porque pense assim, o seu corpo, ele tem vários sistemas que reagem ao ambiente que você está. O seu corpo identifica calor, né? Você consegue perceber um movimento que passa perto de você, então os pelos arrepiam, né? Se você fica com medo, se você toma um susto, né? Então, não é somente a mente humana, mas é todo o seu corpo. Tudo que o seu corpo faz naturalmente para se manter funcionando e para se proteger, basicamente. Até o sentir dor, tá? Por que isso é importante? Porque pensa da seguinte maneira, né? Uma criança muito nova, ela não tem a capacidade de parar para pensar e analisar aquilo que está acontecendo com ela. Mas, se você bate muito forte nessa criança, ela vai sentir a dor e ela vai ter uma noção de que você fez aquilo de forma descontrolada, de que você passou do limite, basicamente. Então, por mais que ela não seja capaz de dimensionar o que realmente está acontecendo, o corpo dela é capaz de configurar aquilo como um trauma.
porque ele sabe, né, querendo ou não, né, ele é capaz de identificar que aquilo foi exagerado. Então a ideia é essa, ao longo da vida, não apenas os seus pensamentos, não apenas o que você vive racionalmente, mas também aquilo que você experimenta, aquilo que você sente, aquilo que você passa desde a sua infância, vai te moldando. Certo? Então, isso afeta diretamente a sua psique, o seu pensamento, né? o seu estado mental. Tá? Então, essa que é a ideia do inconsciente de Freud. Então, quando se fala de inconsciente, é todo o corpo humano funcionando sem que você precise pensar. É o respirar. Né? Você não precisa pensar para respirar. Você não precisa pensar para... como é que fala? Pensar para dormir, por exemplo, para se manter dormindo, né? Você não precisa pensar para sonhar, né? Tudo isso o seu corpo faz sozinho. Você não precisa pensar para digerir um alimento, né? E por aí vai indo. Assim como você não precisa pensar para sentir dor. Nem pensar para se apaixonar, por exemplo. Você não precisa pensar para se apaixonar. Simplesmente acontece. Né? Simplesmente você olha para uma moça lá e aquela moça te encanta e você é atraído por aquilo. Né? Então, você não precisa pensar para curtir uma música. Né? Você vai pegando o ritmo e daqui a pouco seu corpo está balançando. Então, é óbvio que pensar para essas coisas é o ideal, né? Mas é possível que você consuma e viva muita coisa sem sequer pensar o que você está vivendo, né? Então, o corpo é capaz de funcionar sozinho, basicamente. Já o consciente vai ser justamente a área do pensamento, né? Aquilo que a pessoa de fato processa, raciocina no seu cérebro, na sua mente, tá? Aí é uma coisa interessante. Para Freud, o inconsciente ele é autônomo, ou seja, a pessoa não controla. E também o inconsciente vai gravar essas coisas recalcadas. Ele vai gravar coisas que você não grava no consciente. Por exemplo, né, o corpo ele pode produzir a questão da paixão mesmo, pra gente não ir para as coisas sujas, né? Porque tem muita coisa suja que poderia servir de exemplo, né? Mas para ir para as coisas mais limpas, mais bonitinhas da vida, a própria paixão. A paixão não é uma coisa inteligente, né? Você tem um hormônio, esse hormônio chega a uma certa fase na sua vida que esse hormônio se torna mais aflorado e naturalmente você começa a ter esses impulsos de algum tipo de desejo sexual, né? Que vai gerar paixão. Isso tem pessoas que começam bem cedo, tem pessoas que começam mais tarde e tal. O fato é, não necessariamente a pessoa que está apaixonada quer estar apaixonada, mas o corpo dela produz aquilo. Né? Então, isso é o caso, por exemplo, você tem um pesadelo. Você não quer ter uma experiência ruim. Você não quer sentir dor ou ver violência ou ser perseguido. Mas do nada, você sonha com isso. Você sonha com uma cena de violência ou você sonha que alguém está te perseguindo. Né? Então, você não quer isso, mas o seu corpo produz isso porque ele pega uma mistura de elementos da vida comum, de coisas que você viveu, e ele pega essa mistura e reproduz, baseado nos hormônios, baseado no estresse. Então, se você estiver muito estressado, você tem chance de ter mais pesadelo. Se você tiver um cara que é muito descontrolado emocionalmente, ele tem mais facilidade para se apaixonar e por aí vai indo, né? Também para cair em vícios e por aí vai indo. Então, basicamente o seu corpo ele produz de acordo com aquilo que o ambiente que você vive proporciona, né? E isso vai resultar
que vai ter muita coisa interna que não necessariamente você quer, mas que tá lá, né? Ô, Daniel, Pode dizer. aquelas perguntas do que você chegou a responder ou não? Como? Aquelas perguntas que tem no final do capítulo chegou a responder? Não. Infelizmente não. Mas bem, ah, então, aí é que tá. É... mas falando nisso, dá até pra abrir o livro aqui e responder essas perguntas, né? Porque, cara, eu acho que eu posso estar enganado, né? Ele vai focar muito nos termos, Uhum. tipo Vai mesmo. projeção, recalque, mecanismo de defesa, id, ego, superego, regressão, racionalidade, racionalização. Eu acho que alguma coisa assim vai pedir, cara. Uhum. Com certeza. Com certeza. Ele Porque vai. estava destacado no livro essas partes como negrito, né? Uhum. Ele vai querer falar de inconsciente, pré-consciente, consciente. Vai mesmo. Né? Essas Essa, partes. essa coisa que foi muito, que falou muito no filme sobre a questão da sexualidade infantil, quando que ela se inicia, Uhum. e vai falar do princípio de ético. Eu acho que essas Isso. coisas. Ah, essas coisas a gente vai falar no finalzinho. Primeiro eu vou deixar bem explicado o que que é pra gente conseguir entender. Mas a prova vai ser bem em cima de termos técnicos, tá? Ah, então vamos lá. Outra parte que é importante entender. Ele também falou que vai cair essa parte de história, né? Ah, o Freud, ele mudou de ideia depois de um tempo. Ele usava hipnose, só que ele percebeu que por causa que a hipnose induzia o paciente a falar coisas que não eram reais, basicamente, né? Não era aquilo que realmente tinha acontecido. Então ele deixa de ir para de usar hipnose Sim, e passa a usar um método indutivo, em que a própria pessoa vai falando e refletindo, é, tá? Então, isso Ô, aí é Daniel, importante. Oi. isso daí que eu não entendi, porque fala que ele deixou o método de hipnose, mas lá no filme só fica na hipnose? É porque no o não, filme. no filme ele para com a hipnose. Ah, uma que também gerava muito questionamento, e ele vai para a área da indutiva, né? Ele passa a questionar as pessoas. E ele percebe Mas que a indução não se dá dentro da hipnose? Isso daí que eu fiquei com dúvida. não, Não. é porque é o seguinte, ele percebeu que quando o paciente estava sob efeito da hipnose, ele alcançava partes do inconsciente do paciente, que é a questão do superego. O superego, ele protege aqueles pensamentos, piores pensamentos, constrangedores, e o ego é o moderador. Então ele usava a hipnose justamente para atingir essas partes que as pessoas tinham constrangimento em falar. Só que com o tempo ele foi desenvolvendo no paciente essa questão da confiança. Aí ele foi extraindo informação das pessoas e ele foi dando significado e fazendo, tipo, costurando o sentido. Questão de trauma, que às vezes as pessoas sentiam algum tipo de dor no corpo, porque tinha um determinado trauma que estava escondido. Só que, assim, a pessoa falar isso pro divã, no caso, né, que era no caso, Freud,
Divan é a pessoa, eu acho. Não, o divã é um E- sofá que ela fica deitada. Isso, a pessoa não falava isso publicamente. Então, por isso que, com o tempo, ele foi fazendo esse tipo de abordagem mais pessoal. Então, ele deixou a hipnose. Foi quase que no começo da carreira mesmo. Isso, isso. Ah, e aí, assim, ele vai passar a formular, né, a ideia dele, que vai entrar nessa questão do id, ego e superego. Então, vou passar para cá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a... Cara, eu tinha lembrado de uma frase importante, sabia? Que a psicanálise... Ah, isso, é isso daqui, ó. A psicanálise lida com o... Aqui, ó. Lida com o inconsciente e tem como objetivo ensinar a pessoa a conhecer a si mesma. Ele passa a querer lidar justamente com essa parte de que o paciente precisa se conhecer para ele saber lidar consigo mesmo, né, com suas próprias dificuldades, e ele precisa falar, né, saber falar, porque ele vem pela ideia de que a pessoa ao falar, ela descarrega, né, todo aquele trauma, aquele problema, e aí ele acaba compreendendo mais a si mesmo e acaba aliviando o peso também. Então, tanto a Eu questão de coloquei que assim, o Daniel, a finalidade da psicanálise é desenvolver um trabalho investigativo de autoconhecimento, que visa possibilitar a superação de dificuldades e conflitos de indivíduos, grupos e, acho que a outra palavra, acho que é entidades, assim, instituições, na verdade. No caso, vamos supor, hospital, escola. é, também serve. Praticamente a psicanálise é basicamente a área que vai ajudar a pessoa a se conhecer. Em resumo, é isso. Você pode desenvolver mais, né? Pode desenvolver mais. Essa sua resposta ela é mais desenvolvida, por assim dizer. Só que o problema de respostas muito longas para você estudar Cara, não e compensa. É dar o mínimo e outro seu objetivo. Assim. pois é, porque tipo, você não apenas aumenta a chance de errar, Sim, porque os como termos, tem como é muitos difícil termos, de lembrar, né? tem muitos termos para É. gravar, cara. Não. Então na hora você desenvolve lá. Mas não se preocupe com isso não. O importante é você entender, né? A psicanálise é isso, né? Tipo, vai ser você fazer a pessoa falar os seus problemas e ela, por meio da fala, desse processo de fala, de resposta, de investigação pessoal, ela vai meio que aprendendo e se entendendo. E aí quando ela consegue se compreender bem, né? Ela vai sabendo como lidar consigo mesmo. Então, é um processo de autoconhecimento. Aí ele divide nessa questão de id, ego e superego. Isso aqui eu vou passar para cá agora, tá? Id, vou Isso aí é colocar assim, certeza que vai cair na prova. Isso aí. certeza. Superego. Isso daqui é como uma balança, tá, pessoal? Até tinha perguntado para ele se eu podia definir assim, ele falou que pode. Então, é como uma balança. Basicamente é o seguinte, para entender fácil. Pense que o id são as suas vontades naturais, certo? São suas vontades. Então, por exemplo, lembre-se que o Freud ele trata muito a questão sexual por duas razões. Porque na época dele, como o professor falou lá, era uma época que tinha muito tabu, né, por assim dizer. Não que isso seja algo ruim, porque é melhor isso do que o que tem hoje em dia. Mas era uma época que o pessoal era mais fechado para esses assuntos, para tratar desses assuntos sexuais. Então, muito do que ele está abordando são questões que realmente são. ah, Elas são naturais, elas realmente são reais, mas são questões sujas, por assim dizer. Então, para entender fácil, coloque aqui um pecado como lascívia, por exemplo, né? Um menino viu uma menina na rua. A vontade dele é o que? Eu quero namorar essa menina.
Entendeu? Isso é hormonal. Isso não é necessariamente racional. Não é a primeira vontade dele ou algo que ele está fazendo de propósito. Ele pode, obviamente, alimentar isso, mas isso pode. Mas isso começa de uma forma Isso é o natural. instinto, fala assim, é o É o instinto do instinto. cara. É o instinto, certo? É a parte animal, né? Ah, é igual a raiva, né? Tipo, acontece uma coisa, você tem o instinto de ficar com raiva. Se você vai alimentar ou não aquilo é outra história, né? E aí, você tem, obviamente, como você tem suas vontades, seu instinto, você vai ter também a questão da lei, daquilo que foi ensinado, daquilo que é educado para você. Ou seja, o pai do menino lá, né? Ele ensinou assim: olha, não fique encarando uma menina, isso é desrespeitoso. Então, ao mesmo tempo que o menino tem vontade de olhar para a menina que ele acha bonito, ao mesmo tempo a educação que ele recebeu, que é chamada de superego, né? Diz para ele que ele não deve olhar. Entendeu? Então, esse ego aqui é basicamente ele. A palavra ego significa eu, tá? Então, é você dividido entre a sua vontade e aquilo que é ensinado, aquilo que é educado de se fazer. Minha vontade é socar o cara, só que eu sei que se eu socar o cara vai dar problema. E aí você começa a ficar nessa balança, meio que pesando a situação. A ideia do Freud é que a pessoa ela aprenda não apenas a obedecer o ego, nem ser escravo da vontade dela. Ela teria que conseguir conciliar as duas coisas vivendo um equilíbrio. Então ela nem é totalmente uma pessoa ali que é igual uma máquina, né? Que só segue aquilo que mandam, nem é também necessariamente uma pessoa que vive tudo do jeito como quer, do jeito como deseja. Desde ela seria uma pessoa equilibrada. Essa que é a ideia, tá? Deu pra entender? Não, eu já tô ligado, eu fiz minha anotação. Então, beleza. Aí vem a questão do caso de Édipo. Lá, né? Esqueci como o livro chama, cara. É o conflito. O complexo de Édipo. Complexo de Édipo. Basicamente, o complexo de Édipo é a percepção de que na infância, tá? Na infância, a criança, né? Ela se apaixona, por assim dizer, né? Entre aspas, se apaixona pelo pai ou pela mãe, né? Por Né? exemplo, É porque assim, eu não sei se o Edilson conhece o Gerson ou o Rafael, é porque assim, isso é uma questão grega, né? Que na aham, história grega que aconteceu, e havia uma profecia sobre isso aí, e aí ele tirou esse título grego, né, e aplicou na teoria dele. E, e Édipo era um rapaz que recebeu uma profecia, queria casar com a mãe dele, só que ninguém acreditou. Depois de anos, ele é expulso da vila, volta e mata o pai e casa com a mãe. Só que ele casou meio que sem entender, né? Aí depois foi falado sobre essa questão da profecia. Esse é o Édipo. isso. A questão do id é, é a questão da, na verdade, o id é a irracionalidade. A questão, É, o id é regido pelo prazer, onde se localiza as funções entre questão de vida e morte. O ego é a moderação. Percepção de memória, sentimento e pensamento é regido pelo princípio da realidade, é um regulador. E o isso. superego é a questão da ação do que o superego ele é mais extenso. Mas, Ele é a lei, ele é aquilo que a pessoa aprendeu que isso, é certo. exatamente. É que o superego é a questão do. Igual um exemplo, você está andando na pista.
você quer andar 200 por hora, só que ele tem um pardal. Superego, ele vai dizer o seguinte: você não vai andar porque tem um radar aqui, e você vai ser multado se você andar. Aquela vontade, ela não vai sair de você, mas para você não ser punido, você não vai cometer essa infração. Uhum. Sim. Exato. É, exatamente isso. Ah, e aí é que tá. Aí entra essa questão, né? Então, tipo assim, o complexo de Édipo, vou colocar aqui complexo de Édipo, ele vai. Só um momentinho. Ele vai dizer que, tipo assim, o filho se apaixona pela mãe, e a filha se apaixona pelo pai, né? Por quê? Porque o estilo de relação que acontece ali é que a criança ela tem como uma referência de o que vai ser uma mulher, uma boa mulher para ele casar, por exemplo, um rapaz, né, um garotinho lá, ele vai ter como boa referência de o que vai ser uma boa esposa para ele na mãe dele. Então acaba criando uma intimidade e aí e de fato existem famílias que por causa de uma educação imprópria, porque os pais, vou dar um exemplo, né? Ah, uma menina que ela tem esse apego muito estranho com o pai, ela pode namorar um cara ruim só pra chamar a atenção do pai, pra provocar ciúmes no pai, entendeu? Inconscientemente ela faz isso, ela namora um cara que não presta porque ela quer chamar a atenção do pai dela, certo? Ela quer provocar ciúmes nele. Então ele explica isso dessa forma, né? Porque essa menina ela tem uma espécie de paixão pelo pai. O modo como foi construído o relacionamento deles dois não foi como deveria. Então ela acabou ficando com essa limitação. Ela ficou presa dessa forma. Mesma coisa, né? Tem aqueles caras que dá mais atenção para a mãe do que para a esposa, sabe? Ou seja, por que o cara faz isso? Porque na prática ele ama mais a mãe do que a esposa dele, né? Então ele tem um relacionamento conjugal como se fosse com a mãe dele, entendeu? Ele fala mais da mãe dele, ele dá mais atenção para a mãe dele, ele conversa mais com a mãe dele, etc. E aí ele acaba desenvolvendo isso daí. Então, é a forma como ele encontrou de explicar essa situação. E que faz sentido, eu vou dizer assim, não, talvez não 100%, mas quando você observa alguns casos na vida real, é bem interessante isso. Faz sentido, tá? Acontece mesmo, né? Principalmente em famílias desestruturadas, né? Mas, bem, você vai ter também a questão da... Como é que fala? A questão do desejo de morte e desejo de vida. Isso daí nada mais é do que ações que a pessoa toma que prejudica ou beneficia ela. Por exemplo, um desejo de morte, né, ele tem a ver com você literalmente querer aceitar ou superar a vida, né? Isso pode ser tão bom quanto ruim. Então, por exemplo, o desejo de morte pode levar a pessoa a superar uma perda de um familiar. Mas também, né? Posso colocar aqui assim, mas também pode levar a pessoa a se cortar. Então depende do que se trata, né? Mas a ideia é, morte está relacionada com morte. Então ou ele está
esquecendo a pessoa, superando ela, né? E meio que matando ela na consciência dele, ou ele está matando a si mesmo. Certo? Essa aqui é a ideia. Então, tem a ver com superação, com esquecimento, com morte mental daquilo, né? Eu vou fazer meus pais deixarem de existir para que eu possa superar a morte deles, por exemplo. Né? Então, já o desejo de vida são desejos que a pessoa tem em viver, né? Aquilo, ou seja, eu quero viver os meus pais, né? Então, meus pais morreram, mas eu quero meio que ficar revivendo aqueles momentos. E aí eu fico indo no túmulo o tempo todo, fico colocando flores, faço aniversário de morte, sabe? Começa a entrar num complexo onde eu tento meio que viver aquele momento. Então, a ideia está ligada a viver ou morrer um momento. Entendeu? Deu para entender? A questão do... Tá me ouvindo? Uhum. A questão do processo de desenvolvimento psicossexual infantil, acho que ele vai falar, cara. A Com questão das certeza. fases, né? Eu não sei. Ele Ele não quase tratou certeza. disso nas aulas? Não, ele falou isso sim. Falou isso Na, nas aulas? no, Então eu não sei. Você lembra ele, quais até, são? ele até falou, ele até falou da questão. Aqui no livro, ele aborda mais específico. Ele fala fase oral, fase anal, fase hepática e da latência. Eu acho que pode ser que esses termos entrem na questão do que vai falar do desenvolvimento no sentido. Naquela época, ele, tanto que isso aí acho que foi o que acabou com a carreira dele nessa questão. Ele vai falar que a criança ela já tem um desenvolvimento sexual. A própria criança, desde o dia que ela nasce. Aí ele vai falar da fase oral. O objeto de prazer dela, na região oral, da boca, no princípio, é a questão do seio da mãe. Depois é o dedo. Entendeu? Aí vai falar de todas as partes do ser humano. Ele vai falar da questão da fase hepática. Fala assim, a fase hepática é a zona de erotização de um órgão sexual. E a latência é o tempo. Aí ele vai falar aqui da questão dos 3 aos 5 anos. A questão da latência que ele vai falar é a idade que vai da criança para a puberdade. E essa questão dessa zona de prazer, da erotização da criança, ela é esquecida. Entendeu? Não é desenvolvida no sentido proposital da criança. Uhum. Eu acho então que se for abordar tudo isso, é melhor a gente vir direto pro livro, né? Cara, eu anotei o que eu pude, mano, porque eu não sei o que ele vai falar. Ele falou que o que tem no livro e filme é o que vai cair, basicamente. Tanto do livro quanto do filme. Me parece que ele não tá tão interessado nessas minúcias. O Entendeu? filme já fala disso daqui, Ó, entendeu? É tudo isso aqui. Você vê o filme, é a mesma coisa que você tá vendo no livro. Só que no livro tem alguns termos mais técnicos. Né? uhum. Então, vamos lá, né? O inconsciente a gente já tratou. A questão do pré-consciente refere-se ao sistema onde permanecem aqueles conteúdos acessíveis à consciência. Seria a lembrança, basicamente. Pré-consciente, tá? Consciente a gente já tratou também. Descoberta da sexualidade infantil. Isso aqui é onde vai entrar o complexo de Édipo, né? Mas também vai ter aquela questão de como que a criança vai desenvolver algumas manias, né? Inclusive ele vai falar sobre a questão da libido, né? A libido, para Freud, é a energia dos instintos sexuais,
né? A vontade sexual, basicamente. É a libido. E aí que a gente chama de lascívia, basicamente, mas depende, porque não necessariamente é pecado, né? A libido. Lascívia é pecado. Não, lascívia é pecado. Libido, não. É. Aí, no processo de desenvolvimento psicossexual, o indivíduo nos primeiros tempos de vida tem a função sexual ligada à sobrevivência, portanto o prazer é encontrado no próprio corpo. Porque o Freud ele trata da seguinte maneira, de que a vontade sexual é o resultado. O livro não vai falar sobre isso, mas por que ele trata tanto dessa questão sexual? Porque a vontade sexual é o resultado de você ter uma criatura que o tempo todo quer sobreviver, e porque ele quer sobreviver, ele entende que quando ele tem prazer em algo, ele está vivendo. Então, por exemplo, eu comi, a comida é boa, então eu tenho um prazer na comida, logo comer me faz viver, né? Eu abraço pessoas, eu gostei de abraçar as pessoas, então, porque abraçar as pessoas me dá prazer, logo logo estar com pessoas me faz viver. Então, isso cria uma mania de sempre buscar o prazer. E uma coisa que dá muito prazer é o ato sexual, certo? Que dá a êxtase, né, do prazer. Então, por isso que ele associa tanto, por causa dessa questão do prazer, né? Aí ele vai falar que existe a frase oral, que é o prazer pela boca, né? Existe a frase anal, que é o prazer pelo ânus, ou seja, o momento em que a criança aprende, aí vai colocando as coisas na boca, né? Que é tipo, aqui seria aquela fase que a criança pega tudo para experimentar, sabe? Coloca na boca e tal. Seria essa fase. A fase anal é quando a criança aprende a controlar o que sai do corpo, né? Porque até então a criança não consegue controlar o cocô, o xixi e tal. E aí depois ela aprende a controlar isso daí. Vai ter a fase fálica, que é justamente o desenvolvimento dos órgãos sexuais, né? E então vai ter um período de latência, que é agora que ele tem os órgãos sexuais propriamente, né? Então ele vai começar a entrar no que vai futuramente se tornar a puberdade, que é o corpo dele vai começar a se preparar para receber os hormônios da puberdade, né? Então, essa latência, vamos colocar assim, na menina vai ser tipo o crescimento dos seios e tal, vai ser essa questão aí. Então, esse período de desenvolvimento do corpo até a puberdade, né? Então, quando chega na puberdade, que é a chamada fase genital, né? É quando definitivamente vai se perceber essa erotização do corpo. E faz sentido classificar dessa maneira, porque de fato chega na puberdade e a puberdade se caracteriza basicamente pelo desejo sexual, né? Então, a ideia dele é que, na verdade, todo esse processo é um desenvolvimento para o desejo sexual. Como se fosse uma evolução do corpo, né? E aí, dentro desses períodos, né, você vai ter o complexo de Édipo, que é justamente como que, relacionado a esse desenvolvimento sexual da pessoa, o relacionamento dele com os pais vai estar ligado. Então, isso acontece entre os 3 e 5 anos, né? Acontece bem na menor idade. Então, a mãe, né, o desejo do menino, isso tem a ver com a fase da boca e tem a ver também com a fase fálica e tal, que é, por exemplo, quando está desenvolvendo os órgãos, né, os órgãos genitais e tal, que tá ligada, tipo assim, a criança, ela começa a perceber que ela mama na mãe, né, que quando ela toca a mãe, ela sente a pele e tal, então ela começa a ter outras percepções ligadas
ao corpo dos pais que ela não tinha antes. E dependendo do tipo de interação que acontece, isso vai ficar muito forte na criança, né? Então, um exemplo disso é os pais têm costume de beijar os filhos na boca, né? Só que às vezes eles não sabem o que, que o filho está entendendo disso. E aí chega uma hora que o filho começa a discernir que isso é um beijo amoroso, né? Então ele pode discernir isso antes de realmente da adolescência, qualquer coisa do tipo. E interpretar errado, basicamente. Então são exemplos de comportamentos paternais, né? Que podem prejudicar os filhos, né? Nesse sentido. E aí ele vai ver como referência, então bem tranquilo essa parte aqui, né? Só lembrando aí das fases, né? Fase oral, anal, fálica, latência e então genital, fase genital, 5 fases, tá? Oral, anal, fálica, latência e genital. Eu acho que eu vou colocar aqui no vou colocar isso daqui, só pegar um outro resumo aqui. Cara, aqui tava melhor, senão não vai pro resumo, né? Ah, vou colocar de um jeito mais fácil. Um desejo de morte. Prazer. Exemplo. Uso de drogas. Eu acho que essa foi uma das coisas que mais ficaram mal definidas, né? Na, na- Porque ele deu tanto exemplos bons quanto exemplos ruins para isso daqui. Então não sei, na verdade, exatamente o que que é. Mas bem, aí vamos voltar lá pro livro. Tá, tem que colocar as fases aqui. Fases do desenvolvimento sexual infantil, né? Aí vai Essa ter questão do desejo de vida, está ligado à pulsão, quem coloca, como? é a pulsão que está lá no livro, não é? Eu acho que está mais fácil de explicar. Vai lá no livro. Eu acho que pulsão é outra coisa, cara. Então, um momentinho. Fase fálica. Fala pulsão de morte? Pulsão de vida? Isso. Então é a mesma coisa. Deixa eu... Latência e fase latência. Porque a pulsão fala assim, ó. A pulsão refere-se ao estado de tensão que busca através de um objeto, no sentido do eros, pulsões sexuais e a observação. Thanatos, que é a morte, a pulsão de morte, autodestruir-se, dizendo-se para fora. Da força. Explicou bem? Por verdade. Então, vamos lá. Cadê?
Porque essa Explicando questão aí, alguns conceitos. Questão da realidade psíquica, né? Basicamente, a realidade psíquica descobre poder ter sido imaginadas, mas como fossem consequências. Aquilo que para o indivíduo assume valor de realidade. O que é real para a pessoa é a realidade psíquica dela, ou seja, aquilo que se torna real na mente dela. Aquilo que é algo fatídico, mesmo que não seja algo. Mesmo que não seja algo real, como por exemplo, essa pessoa acha que está sendo perseguida, né? Essa pessoa acha que está sendo perseguida. Na prática ela não está sendo. Só que ela colocou na cabeça que tá, e aí aquilo se torna uma verdade para ela. Isso se chama realidade psíquica. Né? É uma paranoia, né? É uma espécie de paranoia, né? Aquilo que é real para a pessoa, mesmo que não seja real no mundo. Exemplo: alguém pensa estar sendo perseguido. Ok. Vamos lá. Funcionamento psíquico é constituído por 3 pontos de vista: o econômico, né, o tópico. A parte psíquica é constituída de números de sistemas que são diferenciados quanto à sua natureza e modo de funcionamento. O que ele vai ter um lugar ali dinâmico no interior do psiquismo. Tem forças que entram em conflito e estão permanentemente ativas. Aqui entra a pulsão. Aí vai entrar a pulsão. Dentro da realidade psíquica entra a pulsão, que refere-se a um estado de tensão que busca, através de um objeto, a supressão deste estado. O Eros é a pulsão de vida e abrange as pulsões sexuais e as de autoconservação. Então, basicamente a pulsão, né, isso vai entrar no desejo de morte lá, né? Estou apertando errado. Pulsão de vida deseja se autopreservar, certo? Pulsão de morte deseja ou melhor, se autodestruir. Se autodestruir. Então, essa aqui é a ideia, né? Vou colocar aqui, vou trocar por pulsão ou desejo para não confundir. E aqui embaixo eu coloco pulsão ou desejo. Pulsão ou desejo. Então, que é basicamente a ideia da pessoa ser autodestrutiva ou estar dirigida para fora e se manifestar como pulsão agressiva. Ou seja, autodestruir ou destruir algo ou alguém. Né? Então, ou se destrói ou destrói outras coisas. É agressivo. Vou colocar aqui assim. É agressivo. Aquela parte que você falou em cima. Poderia se autopreservar ou preservar. Aqui, ó. Não, ele só coloca como autoconservação mesmo.
Ah, sintoma. Na teoria psicanalítica é uma produção, quer seja um comportamento, quer seja um pensamento, resultante de um conflito psíquico entre o desejo e os mecanismos de defesa. O sintoma, ao mesmo tempo que sinaliza, busca encobrir um conflito, substituir a satisfação do desejo. Ele é ou pode ser o ponto de partida da investigação psicanalítica na tentativa de descobrir os processos psíquicos encobertos que determinam sua formação. Os sintomas de Ana ou eram a paralisia e os distúrbios de pensamento. Ou seja, né, os sintomas são as características de um paciente que se manifestam durante as consultas e que permitem que se verifique qual o tipo de problema ou qual área da mente está prejudicada. Que é a mesma coisa que sintomas na medicina. A mesma coisa. Ok. Aí ele vai entrar no id, ego e superego, que a gente já abordou. Os mecanismos de defesa ou a realidade como ela não é. Aqui na questão de defesa, aí vem o recalque, regressão, projeção. Nossa, bastante coisa. Ah, não. Acho que tem muita coisa. Vamos lá. Isso aqui são mecanismos de defesa, né? Então, a pessoa, vamos colocar assim, mecanismos de defesa. A pessoa cria formas de se defender ou anular um trauma, de modo que ela consegue o ignorar. Aqui, ó, para Freud, vou colocar aqui assim, pronto. Vamos lá então. Recalque. O indivíduo não vê, não ouve o que ocorre. Existe a supressão de uma parte da realidade, né? Então, basicamente, vamos colocar assim. Recalque. É uma forma de defesa em que a pessoa ignora uma parte da realidade. Ela não ouve, não vê, não percebe, né? Formação reativa. O ego procura afastar o desejo que vai em determinada direção. Para isso, o indivíduo adota uma atitude oposta a esse desejo. Tá. Então, formação reativa, né? Que é formação reativa. A pessoa faz o exato oposto do que ela está desejando.
Exemplo, se ela deseja namorar, ela se isola. Aí vem regressão. O indivíduo retorna a etapas anteriores de seu desenvolvimento. Ou seja, ele volta a uma certa infantilidade, né? Regressão. O indivíduo regride em seu desenvolvimento, ao invés de continuar melhorando, ele piora. Aí a gente vem aqui e pega projeção. É a confluência de distorções do mundo externo e interno. O indivíduo localiza, projeta algo de si no mundo externo e não percebe que aquilo que foi projetado como algo seu que considera indesejável. Tá. Projeção. A pessoa projeta nos outros o que ele é. Exemplo. Um marido infiel pensa que sua esposa está traindo. Então, um exemplo de projeção. Racionalização. O indivíduo constrói uma argumentação intelectualmente convincente e aceitável, que justifica os estados deformados da consciência. Uma defesa que justifica as outras. A pessoa argumenta. Vamos colocar assim. Racionalização. A pessoa argumenta o que é de forma convincente, né? Tem isso. O que ela está sentindo a fim de evitar se expor. Pronto. Eita, deu problema no livro. Bem, vamos lá. Contribuições sociais. Contribuições sociais é... Contribuições sociais é tranquilo, porque tipo, é como que foi usado em hospitais, como que pode ser usado em escolas e tal, pra Se ele for perguntar aqui, vai ser meio que uma pergunta à parte, né? Bem, aí tem uma coisa que ele falou que ia cair dos filmes, que são os personagens importantes na vida de Freud. Né? Ele falou que isso vai cair na prova. Sério? Aí tem o Breuer, eu acho que é isso. Dr. Breuer. A esposa Marta deve ser também, né? Que foi... O Breuer foi mestre de Freud, né? Isso. Foi mestre de Freud. Opa. O tutor dele, né? Depois que o pai morreu também. Isso. Foi tutor depois que o pai morreu.
Ah, tem a Marta, né, que é esposa dele. Isso. Esposa dele, que é uma mulher rica, né, e eu não lembro qual que é a característica. Ela apoiou ele, eu sei que ela apoiou ele em muitas coisas, mas Ela que incentivou ele a continuar quando ele queria desistir da carreira no final. ela incentivou ele, Isso. né? Dele, que o incentivou a continuar em seus trabalhos. Ah, tem a. Tem. O nome daquela paciente, acho que é Cíntia. Alguma coisa assim. É, Cíntia. E Caraca, agora eu queria achar. acho Tem que a. deve falar do doutor que abandonou a vida. Aqui, ó. Ah, Foi o Deus, né? Deve fora, né? é Ou não? o Charcot, tá? Isso. Jean Charcot, que era um francês que trabalhou com ele, um francês que trabalhou com ele e ensinou a hipnose. Tá. Ah, cadê? Espirrei. Procurar o nome dela. É, deixa eu ver aqui. Ah, tem essas pacientes aí. Aqui, ó. Eu acho que a mais importante foi a Ana Ou. Não, mas Porque. não é do livro, não é do filme, não. Mas acho que no filme ela aparece com o nome de Cecília não sei o que lá. Isso, Eu não isso. lembro o nome do filme, no filme que ela tem. Eu estou procurando aqui. Cecília. Tem muito vídeo aqui. Cecília. Como? Cecília. É Cecília Koertner, né? Isso. Isso. Ah, Da mãe dele, do pai. é. Ah, ela foi uma importante paciente que foi submetida a sessões de hipnose. E tinha uma série de coisas, né? É uma mulher bem problemática. Ah, cadê? Ah, hum, eu só não lembro uma coisa. Ela namorou o Freud? Fala assim.
essa mulher aí? Então, Não, né? está falando por ele. Ela se apaixonou por ele, né? Acho que eu vou colocar isso. Ela tinha histeria. Sofria de histeria. Ela sofria de histeria. Se apaixonou pelo Freud. Bem, eu acho que é isso daí então, pessoal. Esses são os assuntos de psicologia. Ou seja, agora tem um resumo. Só vou colocar isso de forma explicada aqui. O id são as vontades da pessoa. Vontades, eu vou colocar vontades irracionais. Eita, que eu não consigo selecionar aqui. Vontades irracionais. Impulsivas da pessoa. O superego são as... Como é que fala? É a moralidade que a educação que diz para a pessoa se é o que é certo, o que é certo. Aí eu vou colocar assim, o ego é o eu, a própria pessoa que deve encontrar um equilíbrio entre suas vontades e aquilo que é certo e aquilo que é lei. A lei. Que aí fica bem explicado. Bem, pessoal, é isso aí, tá? Agora é